Porque os irmãos estão aí com ar de inverno hoje, não é? Está tudo bem? Não? É beleza então, está bem. Muito bom. Então, nós temos connosco hoje a nossa querida Marta Correia, sim. Ela, sim, uma palma de salva. Olá, gente, isso não é nada. Ou é sério ou não é. Está bem? Isso pipocas é quando a gente vê filmes, não é? Então, Marta, ela está de férias, veio tirar este visito de agosto para estar aqui. E, logicamente, tirou este tempo fantástico para estar connosco e tem sido uma honra tê-la connosco. E teve com os nossos jovens, quinta e sexta-feira, estiveram aqui já agora. Guida, queres dizer alguma coisa a propósito disso? Agradecer alguma coisa? Entrega dos Oscars? É alguma coisa? Muito rápido, porque eu não quero tirar o tempo à Marta. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer, nada nos faltou, então o pão, porque este pessoal come muito. Eu quero agradecer pelos bolos, pela comida, pela hora da refeição, a porta a bater e tudo a chegar, é com salgados, é com muito obrigado a todos os pais que se empenharam para que fosse possível nós termos este tempo e também por aqueles que podiam ter contribuído, mas incentivaram os filhos a estar. Então foi um bom tempo que nós podemos estar e é sempre, eu falo por eles porque eles são muito tímidos, não gostam de falar, mas é sempre um privilégio nós termos a Marta connosco, ela faz parte de nós, do nosso grupo, do nosso coração, daquilo que nós queremos e então foi um tempo, acho que fantástico, digo eu, não é mesmo? Da próxima vez não eram 5 euros, não é? Vocês foram pagos para dizer. Mas foi um bom tempo, foi sim senhor. E é sempre bom, mas sobretudo o facto da Marta tirar o seu tempo, não é? De férias também, tem muito por onde ir, tem a família cá, tirar estes quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias para estar aqui connosco, está bem? Então a Marta ela vai pegar no resto do tempo, vai ministrar, vai partilhar aquilo que está no seu coração e também falar do seu trabalho e nós vamos ouvir, certo? Com o coração. Obrigada. É sempre fantástico estar aqui na vossa igreja, porque recebo sempre muitos abraços, muito carinho, portanto é sempre fantástico. E para quem não esteve connosco, tenho que perguntar aos vossos jovens, não é? Que era Judas. E Judas não os Iscariotes, o outro, está bem? Portanto, eles aprenderam muito. Então, lemos um livro inteiro da Bíblia. Vocês imaginam? Em 2 dias, lemos um livro inteiro da Bíblia. Portanto, foi muito, muito bom. Eles já sabem tudo, sabem o que é a contradição de Corá, sabem o que é o prédio de Balaão, sabem o que é o caminho de Caim. Portanto, vocês incentivem os vossos jovens a explicarem-vos no final do culto que são essas coisas todas, que eles sabem, está bem? Não é? Não é, pessoal? Querem que eu vos chame aqui para vocês explicarem? Então explicam no final do culto a quem nos perguntar. Prometem? Então, e é sempre muito bom nós estarmos aqui, não é? Portanto, é muito, muito bom. E hoje eu queria falar-vos um bocadinho de uma das características de Deus. Então, se eu vos perguntasse quem Deus é para vocês, não é? Quem Deus é? Deus é um Deus de amor? Deus é um Deus... Vá lá, não há respostas erradas. De paz, mais. De vida, mais. Alegria. Suficiente, provedor. Alegria, mais. Amor. De amor, muito bem, mais. De carinho, da nossa salvação, não é? Deus é o Deus redentor, Deus é o Deus provedor e Deus é um Deus de justiça. Quem é que acredita que Deus é um Deus de justiça? Deus é um Deus de justiça. Então hoje eu queria-vos falar um bocadinho sobre Deus ser um Deus de justiça. Então vamos lançar aqui o PowerPoint e vocês conseguem ver uma imagem de escravos na altura em que a escravatura ainda era legal, não é? Hoje em dia a escravatura já não é legal, foi abolida por lei, mas ainda há mais de 40 milhões de pessoas por todo o mundo numa situação de escravatura, aquilo que nós chamamos de escravatura moderna. Clara, se eu estiver aí muito rápido, tu diz-me, está bem? Faz-me sinal. E um dos versículos que eu gosto muito na Bíblia e que foi um dos versículos que Deus me chamou está em Provérbios 31, 8 e 9.
e diz: defende aqueles que não se podem defender. E eu gosto muito deste versículo porque ele fala-nos não somente da compaixão que Jesus tinha por aqueles que não se podiam defender, mas também por aquilo que nós somos chamados a fazer, no fundo, não é? Que é defender aqueles que não se podem defender. Então, se nós pensarmos um bocadinho sobre aquilo que não se pode defender, vamos pensar um bocadinho em pessoas que vocês acham que não se podem defender. O que é que vocês acham que seriam os primeiros? As crianças. Mais. Pessoas incapacitadas. Os idosos. Mais. As mulheres. Mais. Os pobres. Os pobres. Mais. As pessoas. Há pessoas que não se podem defender, em geral. Homens, exatamente. Mais. Assim, há alguma pessoa, algum grupo na Bíblia específico que vocês acham que havia uma predisposição para não se poderem defender? Quem? Os órfãos e as viúvas. E mais? O que é que diz-nos a Bíblia mais sobre isso? Para além dos órfãos e das viúvas. Vá lá, vocês sabem. Eram os escravos. E mais? Os estrangeiros. E mais um grupo. Havia mais um grupo. Havia os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Vamos passar ao slide seguinte para vermos. E os pobres. Ok? Então nós tínhamos isto que era chamado o quarteto dos vulneráveis. Portanto, a Bíblia chamava este grupo o quarteto dos vulneráveis. E eu estou aqui a olhar muito para o meu tablet porque eu apaguei sem querer a minha lista e então estou aqui a tentar abri-la de novo, ok? Já consegui, graças a Deus. Então, nós tínhamos este grupo que realmente eram chamados o quarteto dos vulneráveis. E na sociedade israelita, estes 4 grupos de pessoas eram identificados como aqueles que exigiam a atenção por causa da sua vulnerabilidade a sofrerem injustiças. E aquilo que nós vemos é, porquê que as viúvas e os órfãos eram mais suscetíveis? Porque não tinham ninguém para os proteger, não tinham ninguém para os sustentar, não é? E por isso mesmo estavam mais suscetíveis a sofrerem injustiças. Nós tínhamos os estrangeiros, no nosso caso nós temos os refugiados, não é? E estes estrangeiros, o que é que eles estão mais sujeitos a não serem protegidos? Porquê? Por causa da exclusão social. Eles são excluídos socialmente, não é? Eles são excluídos do trabalho, portanto, eles têm uma exclusão laboral, têm uma exclusão linguística, porque não falam a nossa língua, eles são excluídos da nossa sociedade por força da língua e são excluídos também por forma da escola, não é? Portanto, nós temos esses estrangeiros ainda hoje em dia. E temos também os pobres, porque os pobres não têm recursos e facilmente são alvo de abusos físicos e de exploração laboral, sexual, mendicidade, remoção de órgãos, etc. Não é? Portanto, nós temos muitas pessoas numa situação de exploração por causa da sua pobreza. Portanto, como são pobres, eles não têm outro recurso, então sujeitam-se a muitas coisas que outras pessoas diriam: eu tenho dignidade e eu não vou fazer isto, não é? Eu não vou sujeitar a que o meu rim seja vendido ou que o meu filho seja vendido para que eu possa dar medicamentos aos meus outros filhos. E isso acontecia na Índia. Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre a minha vida, mas vamos falar sobre um Deus de justiça. Então, diz-nos a Bíblia que Jesus foi movido de imensa compaixão. Portanto, a Bíblia revela a compaixão que também nós devemos sentir por este grupo de pessoas. Então, eu achei muito interessante as músicas que nós cantámos hoje, mas uma música em especial, ela diz: face a face eu quero ver, vou reconhecer a tua vida em mim. Isto é muito profundo, aquilo que nós cantámos. Quem é que cantou este verso da música? Cantámos todos? Então todos nós orámos a Deus que nós queríamos que a vida de Jesus fosse reconhecida em nós pelos outros que estão à nossa volta. Vocês já viram o que vocês pediram hoje a Deus? Foram vocês que pediram, ninguém vos apontou nenhuma arma à cabeça, verdade? Então vocês pediram a Deus: eu quero
que os outros à minha volta possam reconhecer Jesus na minha vida. Então temos que reconhecer esta mesma compaixão que Jesus tinha por parar e ajudar o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, aqueles que hoje em dia também nós podemos tratar como os refugiados. Então vamos passar ao outro versículo e vamos ler aqui em Mateus 25, 35 a 46. E diz assim: pois eu tive fome e deram-me de comer, e tive sede e deram-me de beber. Era peregrino e hospedaram-me, andava nu e deram-me que vestir. Estive doente e visitaram-me, estive na cadeia e foram-me visitar. Então os justos hão de replicar: Senhor, e estavam a falar com Jesus, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos como um peregrino e te hospedamos? Ou nu e te demos que vestir? Quando é que nós te vimos doente ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: saibam que todas as vezes que fizeram isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Então é quando nós, cheios desta imensa compaixão, deixamos realmente que os outros vejam Jesus através de nós, e quando nós agimos nesta mesma compaixão, nós fazemos isto não somente àqueles que estão à nossa volta, mas a próprio Jesus, porque é isto que a Bíblia nos diz. Mas a Bíblia vai mais longe, não é? A Bíblia o versículo acaba aqui? O versículo continua: pois cada vez que nós não dermos de beber, não dermos de comer, não dermos hospitalidade, não dermos que vestir, não formos visitar na cadeia, a quem é que nós não fazemos isto? Não é só aquele que está ao nosso lado, pois não? A quem é que nós não o fazemos? A Jesus. Então, quando nós não obedecemos a este mandamento, a quem é que nós não estamos a fazer? Não é o próximo que está ao nosso lado, é Jesus. Então, esta é a nossa responsabilidade. Não é somente o nosso privilégio, que é podermos servir a Jesus quando servimos o próximo, mas também a nossa responsabilidade, porque quando não o fazemos, deixamos de o fazer a Jesus. E Deus continua a mover a sua igreja contra a injustiça. Vocês acreditam nisto? Não é? Então nós temos exemplos como o Desmond Tutu contra o regime do Apartheid, o Martin Luther King Jr. contra a segregação racial nos Estados Unidos, o William Wilberforce contra a escravatura, eu que estou a lutar contra a escravatura também, a escravatura moderna, mas temos mais exemplos de pessoas que lutam contra a injustiça. Então nós vamos ter aqui um exemplo, e já pedi ali aos meus amigos para que venham aqui, então vou utilizar o Zé, anda cá, e a Débora e a Aleta. Dê-nos uma sala de palmas, por favor. Vamos lá ver. Então venham cá. Zé, Aleta, ficas aí, Débora anda para aqui para cima. Pode ser? Ficas em cima. Assim. Então o Zé, ele está representado por este copo. Desculpa. Dá os copos a elas. O Zé está representado por estes ovos. Está bem? Isto eu chamei o Zé porque foi o Zé que me mostrou este exemplo, ok? Então este exemplo vem do Zé. Depois, se vocês quiserem saber o truque, perguntem ao Zé, está bem? Então, estes ovos simbolizam a vida do Zé, ok? Então o Zé, podes pôr um ovo no copo da Aleta e um ovo no copo da Débora, ok? Zé, agora vai para ali para trás, vai lá. E o Zé está a sofrer muitas injustiças na vida. E nós, como cristãos, nós vemos as injustiças a que o Zé está sujeito. E este copo representa as injustiças a que ele está sujeito. Então, vamos pensar que a nossa Aleta, isto é só um exemplo, porque elas são as duas bué fixe e são muito firmes na fé, ok? Cheias de luz de Jesus. Mas vamos pensar que a nossa Aleta está a pensar: não sei se vou ajudar o Zé. Não sei, porque estou com muito trabalho. Anda mais para aqui só porque eu tenho medo que a água caia ali e depois meto-me em trabalhos. Não sei se vou ajudar o Zé, porque tenho muita coisa para fazer. Tenho a escola. Eu se calhar não vou ajudá-lo. Ele
vai ter que pedir a outra pessoa. Há mais pessoas para ajudar, há o pastor, há a guida, há mais pessoas para ajudar. Eu não tenho tempo agora. E o que é que acontece ao Zé? O que é que acontece? Afunda na mesma, não é? Não há justiça para a vida do Zé. Vocês estão a ver alguma justiça para a vida do Zé? Não, né? Então, muitos de nós, muitas vezes, todos nós passamos por isto, vemos situações, mas tornamos-nos apáticos, não agimos, não intervimos. E são pessoas que estão ao nosso lado. Não é preciso irmos para a Índia, nem para a África. Temos pessoas ao nosso lado a precisar de ajuda e a precisar que justiça lhes seja feita. Então a Aleta portou-se muito mal, Aleta. Olha aqui o Zé, no fundo do poço. E tu deixaste o Zé aqui. Vai lá para trás. Isto é só brincar, hein? A Aleta é fixe. Troca aí, Débora, agora. Mas a Débora vê a mesma circunstância do Zé, ok? Zé, fica aí. Estás a sofrer injustiças, mano. E a Débora vê a mesma circunstância do Zé. Toda a gente vê a Débora? E a Débora diz, epá, eu tenho mesmo que ajudar o Zé. Eu vou dar do meu tempo, eu vou dar dos meus recursos. Eu não sei como é que eu o posso ajudar, mas eu vou ajudá-lo. E então a Débora deixa que o Zé suba até à superfície. E ela dá-lhe de novo esta esperança que nós encontramos em Jesus, a liberdade que nós encontramos em Jesus, a justiça que é trazida para Jesus. Então vocês veem como a nossa diferença vai fazer diferença, diferentes atos têm diferentes impactos na vida de pessoas que estão a sofrer injustiça. E então eu vou pedir à Débora, podes provar esta água e dizer-me o que é que esta água tem que a água da Aleta não tinha? Podes provar, só um bocadinho, hein? Prova só um bocadinho. É muito salgado. Tem sal. Tem muito sal. Esta água está cheia de sal. Coitadinha, tens que ir beber 1 litro de água agora. Mas a Bíblia diz-nos que nós somos o sal da terra. Então vocês já viram como a diferença de nós sermos o sal da terra faz para a vida do Zé? Porque com sal, o que é que acontece à vida do Zé? O que é que acontece? Renasce, está cheio de vida, não é? E sem sal, o que é que acontece à vida do Zé? Afunda, perde-se, morre, não é? Então nós somos o sal da terra. Muito obrigada, meus queridos. Vocês podem ir, podem levar isto tudo. Obrigada. Então nós somos mesmo o sal da terra, ok? E que sabor terá o sal se não for usado, não é? Então nós, mesmo que a Aleta venha aos cultos, não é? Nós estamos a usar a Aleta só como exemplo, ok? Se ela vem aos cultos e se ela faz tudo aquilo que deve fazer, mas depois não age quando deve agir, o seu sal não dá sabor, o seu sal não vai agir como agiu o sal da Débora, não é? Vocês viram hoje de um ponto de vista muito interessante que se nós tivermos a esperança que há em Jesus, nós temos a salvação, nós temos o caminho, a verdade e a vida, mas nós não a pomos em prática, o que é que acontece às outras que estão à nossa volta? Afundam, ok? Então quando nós decidimos ser sal, o sal vai fazer com que os outros possam sobreviver, possam reconhecer que há vida e esperança em Jesus. E isso é tão bom sabermos, não é? Então nós hoje vamos falar um bocadinho também sobre a associação que nós temos no Luxemburgo, que é uma associação missionária na luta contra o tráfico humano e que se chama The Insight Project. E quer dizer, The Insight Project quer dizer trazer para a luz aquilo que está escondido, que é insight. Então muitas das coisas que acontecem no Luxemburgo, elas estão escondidas. E então nós, na nossa associação missionária, aquilo que nós queremos fazer é trazer para a luz aquilo que está escondido. Então nós vamos ver um vídeo, que é o vídeo da Insight Project, apresentação. É muito pequenino, são 2 vídeos muito pequeninos. Tem. Também.
Então, assim, num minuto, este é o nosso projeto. Portanto, nós temos tanta diversidade de atividades e graças a Deus, porque Deus tem trazido tantos voluntários até ao nosso meio para podermos dar, fazer face a todas as necessidades que nós já temos visto no meio de jovens, porque nós fazemos muito a prevenção de exploração em linha com os jovens, porque há muito suicídio no Luxemburgo entre os jovens. Vocês imaginam que o Luxemburgo é dos países europeus com a taxa de suicídio entre os jovens maior da Europa. Portanto, vocês não conseguem imaginar como é que alguém que tem tudo, não é, no Luxemburgo, que é um país muito rico, que é um país em que há muita acessibilidade a tudo, à escola, a empregos, a tudo, e é um dos sítios onde os jovens têm uma taxa de suicídio maior da Europa. E também porque eles são mais vulneráveis até ao suicídio, também são mais vulneráveis em termos de exploração sexual. E hoje em dia nós não falamos de exploração sexual só nas ruas, não é? Falamos também dentro de casa, dentro das quatro paredes de casa. E ainda há pouco tempo aqui em Portugal, vocês puderam ver, a Polícia Judiciária e a Polícia do Cibercrime, eles fizeram uma investigação e conseguiram prender um homem, já idoso, que jogava jogos em linha de Fortnite e outros jogos com os jovens, adolescentes também, e aquilo que ele fazia era dizer: se vocês tirarem uma fotografia ou um vídeo nus e a praticarem assim um ato sexual assim e assim, eu dou-vos não é um jogo, mas esta possibilidade de vocês passarem para outro patamar do jogo. E então estes jovens faziam isso. Eles davam estas fotografias a este homem, para este homem satisfazer os seus desejos concupiscentes, não é? Os desejos carnais, de pedofilia. E nós temos esta necessidade de fazer prevenção de que esta situação existe, porque só pelo facto de nós ignorarmos que esta situação existe e de não falarmos dela, ela deixa de existir. Não, então nós só podemos combater aquilo que nós conhecemos. Então, por isso mesmo nós fazemos muitas ações de prevenção com os jovens e falamos disto. Muitos deles não têm ninguém com quem falar, porque têm medo daquilo que os pais vão fazer, têm vergonha daquilo que os outros à sua volta vão dizer. Então, mas tu fizeste isto, mas estás louco, não é? Porque eles próprios sabem que aquilo que estão a fazer está errado. Mas por circunstâncias e pela sua vulnerabilidade, lá está, vamos voltar ao quarteto dos vulneráveis, desta vez isto, e não são somente os órfãos, mas crianças em geral, então nós temos que fazer isso. Depois também temos muitas vítimas de tráfico sexual no Luxemburgo, e vocês dizem assim, mas no Luxemburgo a sério existe? Então nós vamos ver um vídeo sobre duas moças que foram traficadas para a exploração laboral e acabaram também por ser exploradas sexualmente. Fui escrava de trabalho aqui em Luxemburgo. Eu sou uma sobrevivente do tráfico humano em Luxemburgo. Ser escravo, trabalhar 21 horas por dia, sem direito praticamente a comer, debaixo de ameaça, de grito. Mas ali tinha câmera em cima de mim o tempo todo. Aí começaram a trazer um cachorro imenso, e punha lá embaixo, eu não tinha pra onde sair. Ele entrava no balcão, ele esfregava em mim, ele passava a mão em mim. E eu aconselho todas aquelas pessoas que passam pelo mesmo período, a mesma situação que passei, denunciam, criam coragem. E esta é uma situação real no Luxemburgo. E muitas das vezes que se pode passar também à nossa volta. Então é importante nós sabermos que não é só lá fora que isto existe. Isto pode estar a acontecer com pessoas à nossa volta, ok? Então as histórias que nós vimos neste vídeo demonstram que a dor, o sofrimento, a decepção é transversal a qualquer idade, qualquer género, condição social ou económica.
dos lugares mais pobres da Índia às ruas de luxo de Luxemburgo, encontramos vítimas de abuso escondidos à vista desarmada. No Ghana, onde eu também estive a trabalhar como missionária, havia muitas crianças que elas eram vendidas pelos pais por 400 euros e eram vendidas para trabalharem como escravos para os mestres do barco no Lago Volta. E elas trabalhavam desde as 4 da manhã, acordadas com baldes de água fria, não tinham praticamente nada para comer, senão uma refeição por dia, viviam ao relento, dormiam ao relento e não tinham condições. E nós temos esta necessidade de mostrar que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus de liberdade, que foi muito engraçado que nós vimos um filme na quinta-feira à noite que dizia que o Deus que criou trilhões de estrelas, Ele sabe o nosso nome. Vocês já imaginaram isto? O Deus que sabe, o Deus que cria trilhões de estrelas, Ele sabe o nosso nome, Ele conhece a nossa situação. E Ele age através de cada um de nós, não é? Ele chama-nos para que nós possamos realmente ser a solução para a vida destas mulheres, destas crianças. Nós temos também, neste momento, uma situação muito polémica, que é a situação do Afeganistão, dos talibãs. O que é que nós estamos a fazer, para além de nós termos a responsabilidade de orar, não é? Porque todos nós temos a responsabilidade de orar. O que é que nós estamos a fazer mais por este povo, este povo que está em confronto religioso, em perseguição religiosa? Muitos dos cristãos que lá estão no Afeganistão, eles sofrem perigo de vida, não é? E estas mulheres que deixam de ter direitos a poderem sair livremente à rua sem estarem acompanhadas por um homem. O que é que nós estamos a fazer para realmente trazer liberdade a estas pessoas? Muitos outros vindos de países africanos, eles sonham com o sonho europeu, não é? E têm em vista o sonho europeu, então lançam-se em caravanas através de África, sofrendo muitas violações na Líbia e nesses países, para chegarem à Grécia ou à Itália, e quando chegam e pensam, finalmente cheguei e a minha vida vai ser super diferente, são agarrados por redes de tráfico e introduzidos na rede de tráfico para a escravatura sexual ou a escravatura laboral. Portanto, nós temos muitas situações assim. As Nações Unidas, eles estimam que cerca de 25 milhões de pessoas foram forçadas a deixar a sua casa e a sua terra devido a perseguições, violência, conflitos armados e cerca de 40 milhões de vítimas de tráfico humano. As suas vidas doem, sempre, constantemente, e parece que não há justiça, ou que o Deus de justiça está adormecido. Mas aquilo que nós temos que fazer é agir, porque cada vida que nós transformamos é uma vida que vai fazer a diferença nestes 40 milhões de pessoas. E talvez vocês estejam a ouvir estes números e depois do almoço vocês já esqueceram, não é? Mas quando as estatísticas deixam apenas de ser estatísticas e passam a ser a vida de sofrimento de alguém, isso faz a diferença. Eu quando estive no Ruanda, podes pôr as fotografias, eu lembro-me do Gary Hogan, que era o fundador do IJM, ele falar-nos do genocídio do Ruanda e onde estava a igreja neste genocídio. Então eles utilizavam estes machetes, portanto não foi com guerras nucleares, nem foi com pistolas AK-47 e assim, nada disso, foram machetes, foram tipo machados e facas mais rudimentares possíveis. E este grupo entrou em igrejas e mutilou e matou todos os que não eram da sua raça, que não eram da sua tribo. Eles chegaram a esta sala que era da escola dominical daquela igreja e eles agarraram nas crianças e eles jogavam a cabeça das crianças contra esta parede que ainda está manchada de sangue. Então, onde estava a igreja que não permitiu que este conflito parasse, não é? Então nós somos a solução. Digam lá, eu sou a solução. Eu sou a solução para acabar com estas injustiças. Eu sou a solução. Amém? Não sou só eu, somos todos nós. Todos nós somos a solução. Então eu podia-vos falar sobre as experiências que estive também na Índia, no Uganda, onde muitas mulheres, eu lembro-me que muitas mulheres estavam a ser violadas mesmo nos campos de refugiados e haviam guardas à porta das casas de banho com metralhadoras para não deixar os outros homens entrarem, para que estas mulheres pudessem pelo menos tomar um banho em segurança.
E havia uma coisa, um tipo de tráfico humano que nunca eu vi em mais lado nenhum do mundo. O Protocolo de Palermo, que é o documento legal internacional na proteção e na luta contra o tráfico humano, ele não prevê este tipo de tráfico, que é o sacrifício humano. Vocês já imaginaram que pessoas são utilizadas, raptadas, vendidas para o sacrifício humano? Então o que é que acontecia? Havia muita bruxaria, muita feitiçaria. E aquilo que eles acreditavam era que, por exemplo, se eles tivessem relações sexuais com uma virgem, eles iam ficar curados do vírus da SIDA. Então haviam muitos bebés, muitas crianças muito novas a serem violadas, porque havia esta crença de que realmente, se elas tivessem relações sexuais, eles iam poder ser curados. Então vocês já imaginaram estas atrocidades que se passam por todo o mundo? Onde na Índia, mulheres que eram ludibriadas a vir para Mumbai, do Nepal, do sul da Índia, elas depois tinham que receber homens e eram forçadas a receber mais de 30 homens por dia. E não podiam negar-se, não se podiam dizer que não. Então nós temos estas atrocidades a acontecerem ainda hoje. E o que é que nós estamos a fazer com isso? O que é que a Igreja de Deus, nós que fomos chamados, estamos a fazer para lutar contra estas injustiças, não é? Aquilo que a Bíblia diz, e podes passar para o próximo, diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá dizer todos juntos: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então nós já pensámos que amar o próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus, não é? Em Mateus 22:39 Jesus diz: isto é o novo mandamento que vos dou. Ama o teu... O que é que diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E em Provérbios 31:8-9, que nós já lemos hoje, não é? Deus instrui-nos a defender aquilo que não se pode defender. Então, amar o próximo como a nós mesmos implica também defender aqueles que não se podem defender. E Deus quer realmente que todos tenhamos vida, liberdade, dignidade. Vamos lá, vida, liberdade, dignidade. Vida, liberdade e dignidade. E a injustiça é quando alguém usa o mal para poder retirar a vida, a dignidade e a liberdade de alguém. Isso é a injustiça. E, no entanto, na nossa sociedade, muitos estão a ser tratados de forma injusta por causa da sua vulnerabilidade, da sua situação socioeconómica. Então nós temos visto muito abuso de direito, opressão, violência, falta de acesso a direitos humanos básicos como a liberdade, a saúde, a água, a comida, a educação, o descanso, o lazer. Nós vemos este tipo de injustiças à nossa volta. Então nós temos também o primeiro caso de escravatura na Bíblia. Vocês sabem quem é? Quem foi? O primeiro escravo da Bíblia. Que foi vendido. José. Então José foi vendido por quem? Pelos irmãos. Vocês já viram como a malvadez do homem já existe desde quem, adolescentes e jovens? Desde Caim, não é? Já existe esta malvadez desde Caim, que matou o seu próprio irmão. Então José foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito. Então este tráfico de pessoas, que depois ele foi vendido como escravo para o Egito, era tráfico de pessoas. Já existe desde o tempo de José. Os comerciantes midianitas revenderam José no Egito com lucro. Então as crianças que foram traficadas para lá à volta, no Ghana, para serem pescadores, não é, forçados, elas têm entre 4 a 12 anos. Elas não são adultos. Eles são crianças que deviam estar na escola, deviam estar a aprender. Eles são forçados a trabalhar para que alguém tenha lucro, para que alguém possa beneficiar do seu trabalho. Então, quando nós pensamos neste versículo, ama o teu próximo como a ti mesmo, como é que tu te sentirias se a tua família te vendesse? Como é que tu te sentirias se fosses revendido várias vezes a novos mestres? Como é que tu te sentirias se isto estivesse a acontecer com o teu filho? Ama o teu próximo como a ti mesmo.
é uma questão que nós não podemos esconder os olhos e ignorar o problema quando está a acontecer ao próximo que está ao nosso lado, que está à nossa volta, porque podia ser contigo. Então Jesus demonstra realmente uma compaixão muito forte pelas pessoas que consideramos rejeitadas. Ele mostra ao mundo que quando nos movemos para auxiliar quem necessita, é a Ele que o fazemos. Não se esqueçam aquilo que Mateus diz: quando o fizeres a estes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então é tão engraçado como Jesus inverte a narrativa, não é? Jesus não diz, pá, o pastor, vamos lá servir o melhor ao nosso pastor, não é? Porque é o nosso pastor, não é? Ele diz, vamos servir aos mais pobres, aos mais vulneráveis, àqueles que a sociedade rejeita. É isso que Jesus ensina. Quando o fizeres a estes mais pequeninos, é a mim que o fizeste. Jesus não se equipara ao rei, ao imperador, mas equipara-se aos mais pobres, aos mais vulneráveis. Ele inverte a narrativa. Ele diz, e eu acho que isto é tão importante nesta fase de Covid que nós estamos a viver, que Jesus, quando curou o leproso, antes de curar o leproso, ele abraça o leproso. Vocês já viram o que é? O que é que acontece quando nós abraçamos um leproso? Ou o que é que acontecia naquela altura? Ficávamos com lepra? E o que é que acontecia quando alguém ficava com lepra? Era segregado, era excluído da sociedade. Então Jesus, sabendo que ao abraçar o leproso ele iria ser excluído da sociedade, o que é que ele faz? Ele abraça o leproso. Porquê? Porque ele mostra, através da sua compaixão, que é esta compaixão que ele precisava primeiro. Ele precisava que alguém o abraçasse primeiro. Que alguém pudesse demonstrar que ele não está sozinho, que ele está lá. E quantas pessoas é que vocês podem pensar à vossa volta neste tempo de Covid que não receberam um abraço há mais de um ano? Não é? E que estão a precisar de um abraço e que estão a precisar que alguém lhes diga: tu não estás segregado, tu estás aqui e eu estou-te a ver. E então é como aquele ovo, não é? Que a pessoa podia até estar a ser afundada, mas de repente, porque nós somos o sal da terra, o ovo vem até ao de cima, não é? E então nós podemos, através de um abraço, levar alguém a vir ao de cima novamente. Os nossos atos de amor, de generosidade, de justiça para com aqueles que mais precisam, é como Jesus descreve o verdadeiro sucesso e não as muitas coisas que nós acumulamos. Então é muito bom nós pensarmos nisto desta forma, que nós somos mais ricos, não pelas coisas que nós acumulamos, mas pelo amor e pelos atos de generosidade que nós damos. Vocês já viram? Porque Jesus não diz quando me derem a mim, não. Ele diz quando servirem os outros à vossa volta, dão-me a mim, servem-me a mim. Então, perante tantas situações desafiantes, podes pôr o próximo? Perante tantas situações desafiantes e desesperantes, como é que nós podemos fazer a diferença? Então, o que é que nós podemos fazer? Digam lá. Faz um de cada vez. Ai, desculpa. Não digas lá tudo. Faz lá um de cada vez. Porque Deus ama a justiça e odeia a injustiça. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Vá lá. Observar. Ver. Ok? Estar atentos. Não é? No nosso exemplo, a Débora e a Aleta viram o Zé. Não foi? Ambas viram o Zé. Não é? Viram a necessidade do Zé. Viram a necessidade... Eu estou a utilizar-te só como exemplo, ok? Viram a necessidade do Zé, viram o facto de ele ter fome, de estar doente, de estar na prisão, estar numa situação de escravatura, estar a mendigar. Eles viram, ok? É a primeira coisa. Mas o que é que aconteceu a seguir? Vá lá ao segundo ponto. A Aleta não ouviu Deus a falar com ela. Pois não? A Aleta estava muito ocupada nos seus próprios afazeres. Ela não ouviu, ela não queria intervir. Ela não ouvia Deus a dizer: dá-lhe de comer, defende-o, faz justiça para o Zé. Porque é isso que Deus nos diz a cada um de nós hoje. Vê e faz alguma coisa. Ouve aquilo que Deus te está a dizer para tu fazeres. Porque aquilo que Deus diz para tu fazeres é diferente daquilo que Deus diz para eu fazer, para o Lino fazer, para a Débora fazer, para a Miriam fazer. São coisas totalmente diferentes e nós temos que ouvir aquilo que Deus nos está a dizer. Então, ouve aquilo que Deus nos está a dizer. E depois há uma situação que eu acho muito interessante, que é, faz lá o terceiro, enfrentar o impossível. E então, há uma passagem na Bíblia que diz que eles estavam com muita fome, não é? E Jesus, movido de compaixão, ele vê que mais de 5.000 pessoas estavam com muita fome. E o que é que acontece?
Os discípulos ouviram Jesus dizer: dá-lhes vós mesmos de comer, não foi? E o que é que eles fizeram? Eles disseram: ó Deus, é bem impossível, mano. Não dá, a gente não vai conseguir, manda-os, mas é para casa que não vai dar, isto não vai dar. Era o impossível, não é? E muitas das vezes aquilo que Deus nos diz para nós fazermos é impossível. Mas Jesus diz: oi, eu estou aqui, eu sou o Deus dos milagres, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E não vais ser tu a fazer, vou ser eu a fazer através de ti. Então o que é que aconteceu? Alguém sabe o que é que aconteceu? Os 5.000 homens foram-se embora? Não. O que é que aconteceu? Houve um rapaz que trouxe 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E o que é que aconteceu? Jesus multiplicou. E então quando nós enfrentamos o impossível e nós deixamos que Deus nos haja para nós fazermos o impossível, o que é que acontece? Milagre. Então quando eles acabaram todos de comer e estavam todos satisfeitos, o que é que sobrou? Sobraram 12 cestos de pães e de peixe. Então vocês imaginam que não somente 5.000 pessoas comeram com 2 peixes e 5 peixes, 2 peixes e 5 pães, mas sobraram 12 cestos cheios. Então quando nós vemos a necessidade, ouvimos aquilo que Deus nos está a dizer e enfrentamos o impossível, o milagre acontece. E o Deus de justiça, o Deus que supra as nossas necessidades, Ele age através de nós. Porque se aquela criança não tivesse trazido o pouco que tinha, o que é que tinha acontecido? O que é que tinha acontecido? Tinham ido todos para casa sem comer, não era? Então nós temos que dar aquilo que nós temos e deixar que Deus faça o impossível na vida das outras pessoas. E nós temos que fazer como a Débora fez, sermos o sal da terra. Temos que deixar que a vida dos outros seja transformada, porque nós refletimos quem Jesus é, porque nós refletimos o amor e a compaixão de Jesus, porque este Deus de justiça quer trazer justiça àqueles que estão à nossa volta. Então que esta seja uma igreja que a Vila do Lausanne diz: eles são compassivos, eles são aqueles que ajudam, eles são aqueles que fazem a vida das outras pessoas serem transformadas. E eu acredito que se vocês derem esse exemplo, outras pessoas vão querer ser atraídas a este Jesus, porque vocês estão a refletir quem Jesus é. Amém? Então se nós pudéssemos só orar, eu acho que está mesmo no meio-dia, portanto, vamos orar, está bem? Eu prometi que não demorava muito, que não me esticava muito, portanto vamos só orar, está bem? Deus, muito obrigada, Paizinho. Obrigada porque tu realmente és o Deus que nos escolheste, nos chamaste, nos amaste, Deus, com um amor incondicional e que nos guardas na tua segurança, Jesus. Obrigada, Jesus, porque é através da tua alegria, Senhor, que nós continuamos a ter a força que nós necessitamos para agir, para continuar a mover-nos, para continuar a sermos de transformação para a vida dos outros à nossa volta. Obrigada, Jesus, porque é através de Ti que nós temos este exemplo de sermos movidos de compaixão. E perdoa-nos, Pai, quando nós não agimos como devíamos agir, quando nós não intervimos, Pai, e deixamos que os outros se afundem, mas que este exemplo do ovo, esta imagem tão vívida, nos mostre que nós temos a responsabilidade de sermos o sal da terra, que nós temos a responsabilidade de trazer as outras pessoas que se estão a afundar à tona da água novamente, Deus. Que nós possamos sempre compreender, Pai, e ouvir aquilo que Tu nos estás a chamar para nós fazermos, Deus. Não importa quão pequeno é, não importa se é somente um abraço, se é ir com alguém às compras, se é ir visitar alguém a casa, Deus, que Tu nos possas, Deus, mostrar aquilo que nós devemos fazer para que vidas sejam transformadas, Deus. Ajuda-nos, Pai, e move-nos desta compaixão para que nós possamos continuar a orar, Deus. E unidos, Deus, como um só corpo, orando, Pai, para que haja liberdade e haja vida e haja dignidade, Deus, para todos os seres que Tu criaste, Deus. Todos aqueles que Tu conheces pelo nome, Senhor, e que nós ainda não conhecemos, Deus. Mas que Tu possas realmente mover o nosso coração para que nós nos possamos levantar, Deus, e orar por estes mesmos pequeninos, Pai, que Tu amas e que Tu deste a Tua vida por eles, Deus. No nome de Jesus oramos para que Tu nos dês força, Deus,
Tu nos dês ousadia e Tu nos dês sabedoria para nós podermos enfrentar todas as circunstâncias, Deus, com a Tua força, a Tua sabedoria e a capacidade que Tu tens, Deus, de fazer o impossível acontecer. Nós te damos, Senhor, aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos é tão pouco, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que nas Tuas mãos, o pouco que nós Te entregamos, Tu vais fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Então nós oramos, Senhor, para que não seja apenas mais uma oração, Deus. Não seja mais apenas um cântico que nós cantamos, Deus. Mas quando nós cantamos, que nós queremos refletir que Jesus nas nossas próprias vidas, que nós o possamos fazer a cada dia, Senhor. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém.